E assim, a lei diz que a outorga poderá ser suspensa. Então, a gente não é obrigado a revogar se a pessoa descumpriu o prazo, né? Se isso é na bacia amazônica, por exemplo, e essa água não está fazendo falta por ninguém, ele descumpriu o prazo, mas a gente não precisa se dar o trabalho de ir atrás, né? Mas pode ser suspensa. O órgão gestor tem essa discricionariedade, né? Aí, por exemplo, o usuário, já aconteceu muito, o usuário responde assim, eu descumpri o prazo, eu reconheço que eu descumpri o prazo, mas o problema é que a CEMIG, ou a companhia de energia, não me entregou, não fez a ligação de energia. Eu já pedi, ela vai protelando, a CESAM, como é que é? Casan, como é que é a do Espírito Santo? Não sei, mas... CESAM é de saneamento, né? A de energia. É. Enfim, a gente sabe que energia no meio rural é difícil, né? Às vezes a fazenda é muito longe para puxar uma linha que rode um pivô, que não é pouca energia que precisa, ou um conjunto de pivôs, às vezes demora mesmo. Teve gente que alegou problema com a pandemia, que alegou que teve problemas familiares, né? Porque a gente dá um prazo para a pessoa responder, certo? E aí a gente muitas vezes fica num dilema, assim, o que eu aceito como uma contestação, certo? E a gente criou um limite que é o seguinte: a pessoa tem que demonstrar que usou a água, demonstrar que não descumpriu um prazo, né? Ou seja, demonstrar que a Ana se enganou na sua constatação preliminar, né? Não é para justificar, né? Por que não usou? Porque a CEMIG, porque a licença não veio, não consegui licença ambiental, a culpa é do Estado. Enfim, a gente pensou muito sobre isso. De fato, o Estado brasileiro ele é pesado e, às vezes, demora para propiciar ao usuário todas as providências que ele precisa para usar a água, né? Mas a lei não nos deu assim discricionariedade de fazer um caso a caso, se a CEMIG não entregou água, se a licença. Ela diz ausência de uso por 3 anos. É isso, entendeu? Então, às vezes é doloroso, porque ninguém gosta de perder um direito. O usuário esperneia, entra na justiça às vezes. Mas a gente tem sido muito categórico com isso, porque se a gente abrir para o precedente de a CEMIG não entregou água, aí todo mundo vai dizer isso e a gente não vai conseguir liberar água para ninguém, né? Então, assim, a gente tem sido muito rigoroso com isso aí, certo? Eu digo isso porque se vocês forem enveredar por esse caminho, vocês vão se defrontar com esse mesmo tipo de argumentação. Eu já tenho certeza que isso vai aparecer, né? A gente fez um negócio muito legal, a gente teve que fazer uma análise de impacto regulatório dessa resolução, e aí a gente fez uma estimativa do benefício que essa iniciativa proporcionou em termos de PIB para as bacias. Vamos pensar o seguinte, a gente tinha uma outorga antes, que era uma outorga de papel, mas que não usava água de verdade. Então ela estava ali reservando água, mas não gerava renda nenhuma, né? Agora a gente revogou essa outorga e substituiu ela por uma outorga que quero crer que vai gerar renda, vai usar a água, vai, né, tudo mais. Quanto que isso gerou de PIB para essas bacias onde a gente atuou? Então a gente pegou o seguinte, quanta área irrigada nós revogamos em cada uma dessas bacias onde a gente atuou até hoje? Então lá na bacia do São Mateus, onde a cultura lá é o café conilon, a gente revogou 1.000 e poucos hectares de outorga e concedeu para outras pessoas, né? 1 hectare de outorga produz isso aqui de café, e uma saca de café custava isso aqui, agora acho que baixou um pouquinho, mas em todo caso custava isso aqui. Então, fácil, na bacia do São Mateus, essa nossa ação agregou 50 milhões de reais no PIB da bacia, né? Em que forma? Na forma de renda, de café, no fim das contas, né? Antes essa água não gerava café, agora ela gera, né? E fizemos isso para outras bacias em que a gente já atuou. Uma estimativa bem preliminar, assim, mas só para ver que a gente rapidinho chega na casa aqui de 200 e poucos milhões de PIB que a gente, com gestão de recursos hídricos, proporcionou para a bacia. Não é legal isso? Acho que é uma coisa que motiva e entusiasma, né? E todo mundo acha justo. Quando eu falo com as pessoas, elas dizem, Bruno, vocês estão fazendo certo, porque fulano tinha outorga e não estava usando e tal.
fulano sempre fica contrariado, ele sempre vai ter uma justificativa, mas a sociedade como um todo entende e percebe o benefício que isso está proporcionando. Tá? E a gente fez um segundo cálculo, que é o seguinte, isso foi o benefício para a bacia, né? Na casa de centenas de milhões de reais. Isso também gerou um benefício para a Ana, na possibilidade da gente fazer isso de escritório, né? Se a gente tivesse que fazer toda essa verificação em campo, com diária, com passagem, a hora do servidor, quanto que isso custaria? Né? Aí a gente fez também, para a Ana isso gerou uma economia nessas bacias de 71 mil reais. Eu fiquei até meio decepcionado, é tão pouquinho, né, perto dos milhões, né? Mas mesmo assim não é de se desprezar, né? E a gente, nesse meio tempo, já tem várias outras bacias em que a gente atuou aqui. Então, somando assim, diária, passagem, motorista, a hora do servidor que ficou nisso, né? Então, isso a gente precisou fazer essa análise mais monetária para nossa análise de impacto regulatório. Hoje em dia, a ANA não pode mais soltar uma resolução sem fazer esse tipo de ponderação dos benefícios aqui, né? Então, é isso, tá, gente? Esse é um primeiro filtro que a gente tem que fazer nessa bacia para a gente ver se esse conflito que a gente diagnosticou, se ele é real ou se ele é um pouco contábil, meramente, né?